Olá pessoal, meu nome é Cláudio Porto e você está no canal Corroborando com Ciência. E hoje eu trago para vocês um assunto bem interessante, é sobre vírus endógenos. Mas o que são vírus endógenos e por que eles têm relação com uma evidência da evolução é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. É isso, pessoal. Hoje eu quero falar sobre vírus endógenos porque é uma tremenda evidência de evolução. Vocês vão acompanhar aqui até o final e vão ver que é muito interessante, muito. Mas afinal, o que são os vírus endógenos, né? Observe esse desenho aqui de uma célula humana. No centro a gente tem em azul ali o núcleo com o DNA humano. Um retrovírus, que é um tipo especial de vírus, onde o material genético que ele carrega é de RNA. Quando ele entra na célula, ele converte esse RNA para DNA. Eu estou usando uma linguagem bem simples, né? Existe uma série de passos aí para isso acontecer. Então, o RNA é como se ele fosse lido por uma enzima e fabricado um DNA espelhado nas sequências de informações que tem nele. Então, ele converte do mundo RNA para o mundo DNA. Esse DNA do retrovírus acaba se incorporando ali no DNA humano, né? Então, esse pedacinho vermelho ali, DNA do retrovírus endógeno, é um trecho de DNA de vírus que acabou ficando dentro do DNA humano. Na verdade, isso é até uma estratégia, né, de boa parte dos vírus, e eles fazem isso corriqueiramente. Então, quando você é invadido por um vírus, por exemplo, como o vírus que provoca AIDS, né, que é o HIV, ele vai fazer esse procedimento, né, digamos assim, de colocar o DNA dele ali junto com o DNA humano. Porém, embora na maioria das vezes isso funcione corretamente para o vírus, e aí ele passa a comandar a fabricação de novos vírus, né? Ele então começa a usar os recursos da célula para fabricar novos vírus e comandar essa síntese ali de dentro do núcleo. Em algumas situações, ocorrem certos erros ou mutações que impedem que o vírus possa executar essa tarefa. Então ele acaba ficando ali dentro do DNA sem provocar nenhum problema. Fica como se estivesse preso ali, talvez inutilizado, digamos assim. Porém, essa célula vai se multiplicando e vai copiando, né? Assim como ela copia o próprio DNA, ela não vai perceber que ali tem um trecho de vírus e vai copiando o DNA do vírus para outras células, né? Então, todas as células vão acabar tendo essa cópia. Como isso pode acontecer numa célula que vai dar origem a células reprodutoras, como espermatozoides e óvulos, pode ser que as próximas gerações já vão nascendo com esse vírus endógeno no DNA, o que não causa nenhum problema. Ele só simplesmente é copiado junto com o DNA da espécie, com o DNA humano, por exemplo. Então ele vai estar presente em todas as células do corpo. Um experimento muito interessante que pode ser realizado é pegar as células em cultura humanas e colocar numa placa de Petri, que é esse vidro aí, com meio de cultura para que as células cresçam, e elas vão se multiplicar milhões e milhões de vezes, e você vai colocando radiação. A radiação é um agente mutagênico, então ela vai aleatoriamente provocando mutações, e como você tem um volume muito, muito grande de células, milhões de células, em algum momento pode ocorrer uma mutação que coincida exatamente em cima da onde tem o retrovírus, né? O DNA do retrovírus ou o vírus endógeno. E aí vai reaparecer, ele volta a funcionar, se essa mutação for benéfica para esse trecho do DNA onde está o vírus, ele vai voltar à atividade e vai reaparecer.
Então esse experimento foi realizado e a gente observa o reaparecimento de vírus que estavam ali dormentes, né? Bom, o que isso tem a ver com evolução? Tem a ver que, como nós rastreamos todo o DNA humano e todo o DNA de chimpanzé, por exemplo, e mais recentemente, inclusive, de bonobos, tá? Depois vou fazer um vídeo especial para isso. Nós observamos que, comparando cromossomos humanos e de bonobos, em alguns pontos, exatamente no mesmo ponto, existem sequências que coincidem. Existem sequências de vírus endógenos que coincidem dentro do cromossomo humano, portanto, no DNA humano, e dentro do cromossomo de chimpanzé. Como que isso poderia ocorrer aleatoriamente, né? A chance disso ocorrer aleatoriamente é muito baixa, porque são dezenas de sequências de vírus diferentes que estão presentes nos dois cromossomos das duas espécies, exatamente na mesma posição. Então, a única explicação para isso esse daqui é um cladograma, mostrando como os biólogos imaginam que são as relações evolutivas entre os grandes macacos, né, como o homem, chimpanzés e gorilas. Eu simplifiquei, né, claro, porque tem mais espécies aí de macacos. Mas nós sabemos ou nós postulamos o quê? Que entre esses macacos existe um ancestral comum, né? E uma característica que aparece em dois desses seres, né, como homens e chimpanzés, só pode ter aparecido antes da formação do ancestral comum, que é aquele ponto de bifurcação ali, né? Então, essa característica aqui, na ponta dessa setinha, ela tem que ter aparecido antes da formação do ancestral comum. E quando houve a separação ali de espécies, né, a especiação entre humanos e chimpanzés, essa característica foi herdada para as duas espécies. Ela não pode ter aparecido depois. Seria muita coincidência, praticamente impossível. Então a gente diz que essas sequências de vírus endógenos apareceram ali, ó, antes da formação do ancestral comum. Então o ancestral comum já tinha essas sequências de vírus endógenos que foram só sendo replicados ao longo do tempo, né? Então, existem vários e vários vírus endógenos identificados. Vocês podem consultar essas referências aqui, caso alguém queira dar uma lida um pouco mais séria aí em cima de trabalhos científicos. Vou deixar copiados aqui no comentário fixado, tá bom? E basicamente é isso. Então, vírus endógenos, eles têm que ter entrado no DNA humano antes da formação das duas espécies, ou seja, humanos e chimpanzés, muito provavelmente, têm um ancestral comum. Ou eu diria, talvez de outra maneira, que os vírus endógenos presentes em cromossomos humanos e chimpanzés coincidem. Portanto, eles corroboram com a ideia de que humanos e chimpanzés tiveram um ancestral comum e formaram duas espécies separadas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer problema, deixe uma dúvida aí nos comentários. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo para que a ciência seja divulgada efetivamente. Muito obrigado, até a próxima.